Bom dia, estimada e estimado colega. Hoje, e com este vídeo, vamos iniciar uma série de vídeos sobre a comunicação, nomeadamente a comunicação em contexto organizacional. Todos nós sabemos que nas organizações há as personalidades típicas das pessoas, não há duas personalidades iguais, não há duas formas de pensar igual, cada pessoa tem os seus quadros de referências e isso normalmente origina aquilo que são os chamados conflitos organizacionais, que em si não têm nada de problemático, pelo contrário, até podem trazer energia às organizações, mas quando não são bem geridos, podem ser disruptivos e trazer problemas às organizações. A comunicação, eu diria, é a única forma de, por um lado, reduzir estas e resolver estas situações de conflito, mas também as situações de conformismo, ou seja, aquelas pessoas que deixam cair os braços e pura e simplesmente se conformam e não trazem para dentro das organizações a sua energia e a criatividade, que é o melhor que podem dar às organizações. E portanto a comunicação é não só a forma de resolver estas situações de conflito, mas também as situações de conformismo e é, por outro lado, eu dir-vos-ia a melhor forma de fazer convergir os objetivos das pessoas com os objetivos da organização. São essencialmente estes os grandes papéis da comunicação. Na prática, a comunicação vem de um termo latino, comunicare, e que significava partilhar algo, dar algo a alguém. É um processo que viabiliza a troca de mensagens entre pessoas. Todos nós conhecemos a imagem do emissor, da mensagem, do receptor, da descodificação, e para ser uma comunicação, para ser eficaz, tem que ser sempre focada no receptor. Aliás, conta-se uma história que eu não resisto a contar, que é uma história que vem desde os tempos em que eu comecei a andar nestas coisas dos recursos humanos, que é a história de uma campanha que foi feita a algures no Paquistão, num país, numa zona muçulmana no Paquistão, onde havia uma grande epidemia, não era o Covid, mas era outra, talvez mais problemática ainda que o Covid, e que estava a matar muita gente. Nessa altura, a OMS, que tinha um comprimido que pura e simplesmente acabava e tratava imediatamente aquele tipo de doença, aquela epidemia, a OMS, como as pessoas não sabiam ler nem escrever, a grande maioria da população, fez cartazes enormes. Na primeira imagem, eram 3 imagens, na primeira imagem era uma pessoa típica de lá, doente, a segunda imagem era a mesma pessoa a tomar um comprimido e a terceira imagem era a pessoa já completamente curada e feliz. A campanha foi um autêntico fiasco. Foi programada na sede da OMS, creio que em Nova Iorque, e foi um autêntico fiasco. Porquê? Porque quem codificou e quem descodificou tinha quadros de referências diferentes. Enquanto quem codificou eram pessoas com uma cultura, digamos, ocidental, lê da esquerda para a direita, portanto, e via uma pessoa doente, a pessoa a tomar o comprimido e a pessoa imediatamente boa. Quem descodificou lê da esquerda, da direita para a esquerda, e então via uma pessoa doente, uma pessoa feliz, tomava o comprimido e ficava doente. Este é o exemplo de como muitas vezes as campanhas e muitas vezes aquilo que se passa em termos de comunicação é extremamente problemático. Aliás, todos nós, quando estudamos esta área da comunicação, nos são normalmente referidos 3 grandes problemas da comunicação, relativos aos canais: a saturação, que é quando um receptor recebe muita informação e não a consegue processar; a filtragem, que é quando a comunicação passa, e isto acontece muito nas hierarquias, passa por muitas pessoas e acaba por a mensagem inicial e a mensagem que chega é completamente diferente; e a distorção, que é quando existem alguns elementos que afetam a mensagem durante o período de comunicação, que podem ser, enfim, por questões físicas, como por exemplo um telefone, mas também podem ser
por questões que têm a ver com a cultura da própria empresa ou da própria organização. A comunicação entre duas pessoas não é fácil. Eu aqui há uns dias pus um post no Facebook e no LinkedIn sobre isto e que é realmente muito interessante e que ouvi numa conferência da Stanton Chase, creio que em Viena, e que no fundo diz que é extremamente complexo. Porquê? Porque falar não é dizer, dizer não é ouvir, ouvir não é escutar, escutar não é compreender, compreender não é concordar, concordar não é fazer e fazer não é conseguir. E muitas vezes nós achamos que falar e conseguir estão a uma pequena distância, quando há uma enorme diferença entre estes conceitos. A complexidade da comunicação é algo que nas organizações é ainda mais difícil, mas quem está nas organizações tem obrigatoriamente de aprender a comunicar. A comunicação, mais do que aquilo que se diz, é a forma como se diz, é a emoção que se coloca naquilo que fazemos. Aliás, sabe-se que na comunicação, numa mensagem, numa comunicação, as palavras apenas significam 7%, o tom de voz 38% e a linguagem corporal, a linguagem facial, portanto, a linguagem não verbal significa mais de metade da comunicação, ou seja, 55% da comunicação. Sabe-se também que a comunicação deve ser centrada naquilo que no receptor, e a forma de estar centrada no receptor tem a ver quer com a interatividade, quer com a fiabilidade. E diferentes canais têm diferentes formas de interatividade e diferentes formas de fiabilidade. Por exemplo, o cara a cara tem uma enorme interatividade, mas, por exemplo, relatórios e boletins têm muito menos interatividade, mas têm muito mais fiabilidade. No meio disso tudo, nós temos canais como por exemplo o telefone, o e-mail, as cartas, a intranet, que têm diferentes formas de interatividade, mas têm muitas vezes são muito mais fortes depois em termos, por exemplo, de fiabilidade. É na escolha destes canais que muitas vezes nós temos que comunicar e temos que aprender a comunicar utilizando estes canais, com mais um aspecto que nos últimos anos veio complicar estas coisas todas, são as redes sociais. As redes sociais, como todos sabemos, são hoje formas de comunicação, ou meios de comunicação, canais de comunicação fortíssimos e que afetaram aquilo que era a comunicação ao longo dos anos. Um comunicador ou alguém que comunica e alguém que queira comunicar melhor nas organizações tem que dominar um conjunto de competências, um conjunto de skills, de competências, e que vão desde a capacidade de fazer apresentações, a capacidade de negociar, a capacidade de escrever bem, a capacidade de influenciar, a capacidade de entender as diferentes culturas e de lidar com diferentes culturas, portanto o cross-cultural management, a capacidade de vender, os selling skills, enfim, há um conjunto de competências que são competências que, de alguma maneira, tornam a pessoa um bom comunicador. E hoje, ninguém tem sucesso numa organização se não comunicar bem. Fico por aqui, agradeço a sua atenção e volto dentro de uns dias. Muito obrigado.